A grande esfinge de Gizé observa o deserto há milhares de anos. Seria ela mais antiga que as pirâmides? Mais misteriosa do que os livros de história contam? E se o maior segredo da esfinge não estivesse acima da areia, mas sim abaixo dela? Hoje, vamos investigar a ousada teoria de que túneis subterrâneos, sob a esfinge, guardam documentos pré-históricos, capazes de reescrever a história da humanidade como a conhecemos. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar sua visão sobre o mundo antigo. Vamos começar com os fatos. A versão oficial, aceita pela maioria dos arqueólogos, diz que a esfinge foi construída por volta de 2500 a.C., durante o reinado do faraó Quefren. É uma obra colossal, com cerca de 73 metros de comprimento e 20 de altura, esculpida diretamente na rocha calcária do platô de Gizé. O que muita gente não sabe é que a esfinge passou por diversas restaurações ao longo dos milênios. Partes do seu corpo ficaram soterradas pela areia do deserto por séculos, o que na verdade a protegeu da erosão. Mas o detalhe mais intrigante é que existem várias fendas, cavidades e até poços ao redor da estrutura. E são esses detalhes que levantaram a pergunta inevitável. Essas cavidades são apenas formações naturais da rocha? Ou seriam entradas para algo muito maior? Algo que foi deliberadamente escondido? A ideia de câmaras secretas não é nova. Textos antigos, como os escritos do historiador grego Heródoto, e algumas tradições egípcias mais tardias, falam de labirintos e câmaras subterrâneas, localizadas sob as pirâmides e a esfinge. Um dos relatos mais citados, e que alimenta a imaginação de muitos, é a menção à chamada Sala dos Registros. Esse seria um local mítico, uma espécie de biblioteca secreta, onde teria sido guardado todo o conhecimento de uma civilização muito mais antiga e avançada que o próprio Egito dinástico. É importante deixar claro que não há nenhuma prova arqueológica direta que confirme a existência dessa sala, mas a ideia aparece repetidamente em diferentes fontes antigas e tradições esotéricas, o que nos faz pensar: por que essa história nunca desapareceu completamente? A teoria da Sala dos Registros é fascinante. Segundo seus defensores, sob a esfinge existiria uma rede complexa de túneis que levaria a uma câmara selada há milênios. E o que haveria lá dentro? A imaginação vai longe. Alguns falam em tábuas de pedra ou cristal, contendo registros de uma civilização pré-diluviana, talvez a lendária Atlântida. Outros acreditam que encontraríamos mapas do mundo antigo, mostrando continentes e costas como eram antes de grandes catástrofes geológicas. E ainda há quem especule sobre a existência de documentos que revelariam conhecimentos avançados de astronomia, engenharia e até mesmo tecnologias que hoje consideramos modernas. A origem desses documentos também é um mistério. Teriam sido deixados por sobreviventes de uma grande inundação global para preservar o conhecimento da humanidade? Ou por uma civilização altamente avançada que existiu aqui na Terra e foi esquecida pelo tempo? As possibilidades são infinitas e, honestamente, bastante impressionantes. Mas será que existe alguma evidência científica para sustentar tudo isso? Na década de 1990, a ciência entrou em cena. Diversos estudos sísmicos foram realizados ao redor da esfinge, usando equipamentos de georradar para escanear o pau que havia abaixo da superfície. E os resultados foram, no mínimo, surpreendentes. Os cientistas identificaram várias anomalias sob a rocha, principalmente debaixo das patas dianteiras da esfinge. Essas anomalias pareciam ser áreas ocas e formações com ângulos retos, perfeitamente geométricas, algo muito incomum de se encontrar na natureza. A ciência nos diz que essas anomalias indicam a presença de cavidades, mas não pode confirmar o que há dentro delas. Poderiam ser câmaras artificiais, túneis, ou apenas cavernas naturais. A controvérsia surge porque escavações profundas são extremamente restritas naquela área. O governo egípcio e as autoridades de antiguidades são muito rigorosos para proteger o monumento, que já é bastante frágil. E com isso, o resultado é que as perguntas permanecem sem resposta, alimentando ainda mais o mistério. E isso nos leva a uma pergunta crucial: por que não escavar? Se existem cavidades confirmadas sob a esfinge, por que não investigar de uma vez por todas e acabar com as especulações? A razão oficial, como mencionei, é a preservação. Qualquer escavação em larga escala poderia comprometer a estrutura da esfinge e causar danos irreparáveis. É uma justificativa perfeitamente lógica e responsável. No entanto, os teóricos da conspiração levantam outra hipótese, muito mais provocadora. E se algo já foi encontrado e nunca foi divulgado ao público? A ideia é que algumas escavações menores e secretas
podem ter acontecido. E se nessas escavações, documentos antigos foram realmente encontrados, por que eles seriam mantidos em segredo? As razões poderiam ser explosivas. Esses documentos poderiam contradizer a cronologia histórica oficial, provando que civilizações avançadas existiram muito antes do que imaginamos. Poderiam revelar que o Egito foi herdeiro de um conhecimento muito mais antigo, e no cenário mais extremo, poderiam mudar completamente a narrativa da evolução humana e o nosso lugar no universo. Diante de tanta especulação, o que a arqueologia oficial diz sobre tudo isso? A posição da academia é bastante clara e cética. Para a maioria dos egiptólogos e historiadores, não há nenhuma prova concreta da existência de documentos pré-históricos sob a esfinge. Eles argumentam que as cavidades identificadas nos estudos sísmicos podem ser perfeitamente naturais, formadas pela erosão da água ao longo de milhares de anos, ou até mesmo poços e túmulos de períodos posteriores que ainda não foram totalmente explorados. Para a ciência, muitas teorias surgem sem qualquer evidência material, baseando-se apenas em textos místicos e interpretações pessoais. A conclusão científica atual é que, até que uma escavação controlada e aprovada aconteça, não é possível confirmar nem negar completamente a existência de uma sala dos registros. E é exatamente nesse vácuo, entre a falta de provas e a impossibilidade de obtê-las, que o mistério cresce e se fortalece. No final, a esfinge continua lá, impassível, como uma guardiã silenciosa. Ela já sobreviveu a impérios, religiões, guerras e a própria passagem implacável do tempo. Talvez ela seja apenas o que parece ser: uma estátua monumental, um testemunho do poder de um faraó. Ou talvez, apenas talvez, ela seja muito mais: um guardião de pedra protegendo um conhecimento antigo demais, um segredo que a humanidade ainda não está pronta para conhecer. A pergunta final é simples, mas também um pouco perturbadora. Se documentos pré-históricos realmente existem sob as patas da esfinge, mudando tudo o que acreditamos saber sobre nosso passado, nós estamos prontos para conhecê-los? Quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que você acha que está escondido lá. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais mistérios da antiguidade, que desafiam tudo o que sabemos. 8 Approxima.